Então, vamos lá. E hoje a gente vai continuar falando sobre interferência e, em particular, em películas muito finas, tá? E que explica por que né, isso que acontece, ou seja, por que essa cor aparece, tá? Por que isso aqui é preto, e por que eventualmente outra cor aparece. Hoje a gente não vai entrar em tanto detalhe assim, né? Mas, bom, a primeira coisa importante é definir com precisão o que é um filme fino. E um filme, eu acho que a palavra filme é bem precisa, ou seja, diz o que é um filme, ou seja, uma película. Agora, fino vai depender muito do ponto de vista, ou seja, aquele plástico que a gente usa para cobrir alimentos e coisa, a gente costuma chamar de filme, né? E ele é bem fino. Então, do nosso ponto de vista, aquilo já é bem fino. Agora, quão fino é um filme fino? Eu faço pesquisa e investigo principalmente filmes finos. E, para mim, filmes finos têm algumas dezenas ou centenas de nanômetros, ou seja, tem menos que um micro, certamente, muito menos. Né? Certamente menos que meio micro, por exemplo. Do ponto de vista óptico, né, se é alguma coisa que eu consigo medir usando luz visível, né, fino não precisa ser tão fino assim, porque afinal o comprimento de onda da luz tem meio micro, então coisas que têm esse tamanho ou um pouco mais, ou um pouco menos, né, já são finos, se eu estiver falando comparando com o comprimento de onda da luz. E é claro que uma coisa não é tão fina quanto com alguns planos atômicos, né? Porque aí eu estou falando em coisas comparáveis com o comprimento de onda dos raios-x. Bom, mas então, eu quero dizer que um filme fino pode ser muito mais fino do que a gente imagina, pode ser muito mais grosso do que a gente imagina. E, então, definir com precisão o que é um filme fino passa por definir com precisão qual é o comprimento, né, que é fino. Né? Então, pode ser desde uma película de plástico que talvez tenha décimos de milímetro ou centésimos de milímetro de espessura, até um, um material que tem algumas camadas atômicas apenas. Tá? Ele tem alguns nanômetros de espessura. Mas, bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre filmes não tão finos, né? Mas como que acontece interferência em filmes finos? Ou por que ela acontece? Tá? Então, para entender como que acontece e fazer a conta e, né, mostrar que, afinal, quando que tem interferência, é bom a gente pensar, então, num filme fino, ou seja, uma película que tem uma espessura pequena, comparável com o comprimento de onda da luz, por exemplo, ou do vermelho ou do violeta. Tá? E, então, nós vamos imaginar isso aqui, ó. Eu tenho uma película de um material que é transparente, no final eu vejo que tem luz atravessando aqui, e ele está, por exemplo, no ar, né? Então aqui desse lado tem ar, e aqui desse lado tem ar. Tá? E por que acontece interferência na luz que reflete, por exemplo, na superfície do filme? E isso explica por que a gente vê uma espécie de arco-íris na superfície de uma película de óleo em cima da água. Tá? A situação lá é um pouco diferente, porque daí esse meio aqui seria o ar, né? Esse meio é o óleo e esse meio aqui é a água. Mas a gente vê também que, como é que eu faço a conta e entendo que tipo de interferência que acontece. Mas supondo que isso aqui é ar, por que tem interferência aqui? Tem interferência porque o caminho que esse raio aqui, ó, estou chamando esse raio que refletiu aqui de R1, e esse raio que está saindo lá de R2, tá?
Então, esses dois raios, eles são, na verdade, originados desse único raio aqui, que está incidindo aqui, e a diferença e a explicação de por que acontece a interferência, porque esse raio R1 aqui só refletiu aqui, né? Mas esse raio R2, que nasceu aqui, né, vamos dizer que ele nasceu aqui, ele vem do raio incidente que refrata aqui, uma parte dele refrata aqui também, vai falar, né, mas uma parte dele reflete aqui, bate de novo nessa interface, uma parte reflete, mas outra parte refrata, e ele sai lá. Então, vocês veem que, para começar, é certo que tem essa diferença de percurso, né? Esse raio reflete aqui, e aquele raio que tá lá, tem essa diferença de percurso aqui. E só por ter diferença de percurso já me indica que a fase pode estar diferente, ou seja, eu posso ter interferência construtiva ou destrutiva simplesmente pelo fato de que esse raio aqui, né, andou um percurso maior do que esse raio aqui. Mas tem mais coisa aí, tá? Tem duas outras coisas escondidas, digamos assim. Porque essa diferença de percurso ia ser relevante mesmo que esse meio aqui tivesse o mesmo índice de refração que o ar. Ok? Ou seja, mesmo que fosse ar ali no meio, ainda ia ter a diferença de percurso. Mas tem duas outras coisas importantes aí que a gente tem que avaliar. Tá? Uma delas é a seguinte, ó, é que quando eu tenho reflexão numa interface, a fase pode mudar. Tá? A fase pode mudar. E não é simples. Tá? Ela não muda sempre do mesmo jeito. Tá? Isso é um ponto importante. Tá? Ou seja, quando a luz bate aqui e reflete, pode ter mudança de fase. Quando ela bate aqui e reflete, pode ter mudança de fase também. Na refração não tem mudança de fase. Ou seja, a luz entra aqui e segue com a mesma fase. Mas nessa reflexão aqui pode ter acontecido mudança de fase, e nessa reflexão aqui também pode ter acontecido mudança de fase. E a pergunta é, aconteceu ou não? O que vocês acham? Vamos pegar a primeira reflexão aqui. Será que aconteceu mudança de fase? Se aconteceu, quanto que mudou? Alguém chuta aí? Bom, mas como que a gente entende isso? Bom, a gente vai ter que lembrar lá das ondas mecânicas, porque é coisa muito parecida. Lá quando a gente estudou ondas mecânicas, não espero que vocês lembrem, mas eu lembro porque eu li sobre isso recentemente, né, para me preparar para a aula, e a gente tem que olhar lá de novo, mas o fato é que quando uma onda, por exemplo, uma onda numa corda, tá? Uma interface seria passar de uma corda que tem uma densidade para uma corda que tem outra densidade, ou é mais densa ou é menos densa. E então, supondo que aqui o índice de refração é maior do que aqui, tá? É o equivalente da onda passar de uma corda menos densa para uma mais densa. Tá? E nesse lado aqui, supondo que esse índice é maior, é o equivalente da onda passar de uma corda mais densa para uma menos densa, porque o índice de refração aqui é maior e aqui é menor. Então, vocês veem o que acontece aqui é que quando a onda chega na interface, uma parte atravessa e uma parte retorna. A parte que atravessa não muda de fase, mas a parte que retorna também, porque essa corda é menos densa do que essa. E é o mesmo que acontece nessa reflexão aqui, na segunda. Tá? E o que acontece na primeira reflexão aqui com o raio R1 é exatamente o contrário, porque é como se a onda estivesse indo de uma corda menos densa para uma mais densa. Então vocês veem que quando eu passo do índice de refração menor para um índice de refração maior, tá? Vai ter uma inversão de fase, como aqui, ó. Porque a onda refratada não inverte de fase, mas a onda refletida na interface muda de fase.
Ou seja, esse raio aqui tem exatamente meio comprimento de onda de diferença de fase com o raio incidente. Então, vocês veem que esse raio que refletiu e esse que refratou tem fases diferentes. Ou seja, esse aqui continua com a mesma fase que esse aqui tinha, e esse aqui reflete com meio comprimento de onda de defasagem. Quando ele chegar lá, o que vai acontecer é que não vai inverter a fase, né? Porque é uma reflexão numa interface do índice de refração maior para menor, e vai seguir aqui. Não. Então, mesmo que não tivesse essa diferença de percurso, né? Esse raio aqui e esse aqui já iam ter meio comprimento de onda defasados. Porque um refletiu numa interface no meio com menor para maior comprimento, índice de refração. Dúvidas? Perguntas? Bom, então, se a gente fizer uma recapitulação, né? Quando eu estou olhando para a luz que reflete num filme, né, eu tenho ar e aqui tem alguma coisa, que pode ser uma parede de uma bolha de sabão, por exemplo. Né, o que acontece é que essa onda aqui reflete, e aí já tem uma diferença de fase de meio comprimento de onda, essa aqui segue, reflete aqui, não tem mudança de fase aqui, ela volta aqui. Tá? Então, o que vai acontecer é que tem uma diferença de fase entre o R1 e o R2 aqui, o que sai daqui e o que sai dali, porque tem reflexão, no caso o R1 teve uma reflexão do índice de refração menor para um maior, então mudou de fase, exatamente meio comprimento de onda, e tem a mudança de fase, porque o R2 vem num raio que percorreu um caminho maior dentro do meio lá com o índice N2. Então, essa diferença de percurso já obriga que tenha diferença de fase. E aí tem mais um detalhe importante aí. Não sei se vocês já sacaram. É a terceira coisa importante. Pode falar. Vocês leram sobre isso antes da aula, vocês sabem. Se não... Mas outra coisa importante é o seguinte, ó, é que esse raio aqui, que desde que ele refratou aqui e fez todo esse percurso aqui, ele está andando num meio onde o comprimento de onda dele é diferente. Tá? Então, quando eu vou fazer a conta aqui de qual é a contribuição dessa diferença de percurso dentro do meio, eu tenho que levar em conta que o comprimento de onda da luz ali dentro é diferente da luz no ar. Tá? Então, são essas três contribuições, né, que vão definir, afinal, qual é a diferença de fase entre esses dois raios aqui, R1 e R2. Um está saindo só de uma reflexão, então ele tem meio comprimento de onda de diferença de fase, e o outro entra no outro meio e percorre um caminho aí que no total dá 2L, né, mais ou menos. Estou chutando que a reflexão é quase normal, né, mas eu tenho uma diferença de caminho de 2L, num meio em que o comprimento de onda é diferente também. Tá? Então, todas essas três coisas contribuem. Então, quando eu vou montar a equação que vai me dizer que tipo de interferência eu vou ter, se é construtiva ou destrutiva, ou nenhuma das duas, né, eu vou ter que levar em conta a reflexão em cada interface, tá? Porque a reflexão pode ou não dar uma diferença de fase de meio comprimento de onda, ou seja, se eu vou de um meio com índice de refração menor para maior, ou seja, se o meio que está refletindo tem um índice de refração maior, eu tenho meio comprimento de onda de diferença de fase. Tá? Eu tenho a diferença de percurso dentro do outro material. Okay. Tem diferença de percurso dentro do outro material. Né? Essa diferença de percurso é o que contribui para a fase do R2 lá. E também, né, eu tenho que levar em conta que
a onda está se propagando no meio com índice N2, com um comprimento de onda diferente. Tá? Ok? Podemos fazer no livro texto vocês têm uma tabela muito legal ali, que mostra isso, né? Dá cada uma das contribuições e já prevê aqui se eles vão estar em fase ou fora de fase. Tá? Eu vou dar um zoom aqui na tabela. Então, o raio R1, ele já saiu lá com meio comprimento de onda, está comprimento de onda, tá? Está no livro também, não fui eu que escrevi, eu copiei. Não é comprimento de onda, é um comprimento de onda. Comprimento é um pouco outra coisa. Tá, mas então tem meio comprimento de onda de diferença entre a onda incidente, né? E vai seguir com aquela fase aqui dentro. E lá dentro, ela vai ter uma diferença de fase devido a essa distância 2L e também devido ao fato de que esses 2L ela percorre no meio onde o comprimento de onda é diferente. Então, ó, toda vez que 2L aqui ir e voltar dentro do meio N2 for igual ao número ímpar de meios comprimentos de onda, tá? Ou seja, meio comprimento de onda mais 1, tá? Ou 3 vezes meio comprimento de onda, ou meio comprimento de onda mais 2, que dá 5 vezes meio comprimento de onda, né? 2 comprimentos de onda dá 4 meios, mais 1 meio, 5 e assim por diante. Então, toda vez que eu tiver um número ímpar de 1 meio, do comprimento de onda lá dentro do meio N2, e a gente sabe que o comprimento de onda dentro do meio, que o índice de refração é N, vai ser o comprimento de onda no vácuo dividido por N. Então, o comprimento de onda lá dentro é lambda sobre N2. Né? Então, toda vez que eu tiver um número ímpar aqui de meios comprimentos de onda, e isso for igual à distância 2L, eu vou ter interferência destrutiva ou construtiva. Meio comprimento de onda, as ondas vão chegar fora de fase. Tá? Ou seja, se isso for meio comprimento de onda, um número ímpar de meios comprimentos de onda, quer dizer que a fase que estava aqui vai estar exatamente meia fase, meio comprimento de onda, para frente ou para trás. Aí, tá? Ou seja, a onda vai chegar aqui, fora de fase com a onda que saiu daqui. Mas o raio R1 já teve a fase invertida meio comprimento de onda. Então, nesse caso aqui, eu vou ter interferência construtiva. Vai estar em fase, ok? Então, isso é importante porque quando a gente viu a interferência entre duas fendas, né? Experimento de Young, a diferença de fase era meio comprimento de onda que dava interferência destrutiva. Aqui, no filme, meio comprimento de onda dá interferência construtiva. Tá? Porque a reflexão na primeira interface já inverte meio comprimento de onda. Então, tem que compensar mais meio comprimento de onda dentro do modelo. Certo? Bom, e daí é claro que quando eu tiver um número inteiro de comprimentos de onda, o zero aqui seria sem filme, né? Mas 1, 2, 3, 4, 5 comprimentos de onda. Essa onda vai chegar com a mesma fase que ela tinha quando ela entrou, e aí ela vai estar fora de fase com o raio que refletiu na primeira interface. Né? O raio que andou aqui dentro volta com a mesma fase que ele tinha logo aqui no início, né, quando ele começou a entrar, e aí ele vai estar fora de fase com o R1, porque o R1 mudou meio comprimento de onda na fase quando ele refletiu. Ok, dúvidas? Comentários? Sem comentários, dúvidas, pode ficar à vontade aí. Então, para interferência construtiva, né, num filme no ar, né, ou seja, eu suponho que o ar tem o índice de refração praticamente igual do vácuo, então qualquer material que esteja ali vai ter um índice de refração da luz, né, maior do que o índice de refração do ar,
então vai permanecer esse caso, em que a reflexão na primeira interface inverte a fase, e a reflexão na segunda interface não inverte. E aí, então, os máximos, né, vão estar toda vez que eu tiver meio comprimento de onda, ou seja, m igual a 0, 1, 2, 3, mais o meio. E eu vou ter um mínimo, né, ou seja, o filme vai ficar escuro, toda vez que o comprimento a espessura do filme, o dobro da espessura do filme, para um número inteiro de comprimentos de onda. 0, 1, 2, 3. E esse N2 está aqui, né? O comprimento de onda dentro do filme não é o comprimento de onda no ar. Então, eu tenho que levar isso em conta também. Ok. Dúvidas, perguntas? Eu tenho uma pergunta. Se vocês não têm, é a seguinte. Tem alguma utilidade isso aí? O que vocês acham? Isso tem alguma utilidade? Tem. Eu uso óculos. Vocês usam? Eu uso. Eu também. Tá. O meu óculos tem uma lente que eles chamam de anti-reflexo, que custa quase a mesma coisa que uma lente normal, né? Hoje em dia, antigamente era muito caro, mas hoje não. Custa quase o mesmo preço, mas não tem reflexo. O que vocês têm? Sim. Sim, o meu anti-reflexo também. Vocês sabem como é que funciona? Não. Agora você sabe. Exatamente isso. O que tem na lente anti-reflexo? Né? Vamos pensar que a lente está aqui na frente do olho, né? Então, o que a lente anti-reflexo tem? Ora, ela tem um filme que tem uma espessura exatamente essa aqui, ó. De maneira que né, você isolar o L aqui, fica M lambda sobre 2N2, né? Eu posso pegar o M igual a 1 ou 2, ou o que eu quiser. Isso depende de quão fino eu consigo fazer o filme. Né? Mas eu pego um material que tem um índice de refração diferente do vidro e do ar, né? E coloco ele em cima do vidro. Na verdade, para esse caso, nós vamos fazer o exercício aqui, tem que ser um pouco diferente, porque dependendo do índice de refração, tem inversão de fase dos dois lados. Tá? Então, essas equações vão pular, ou seja, os mínimos podem estar aqui ou podem estar aqui. Né? Depende se tem inversão de fase nas duas interfaces ou só numa. Mas o que acontece? Então, pelo lado de dentro da lente, tá? Do lado de dentro da lente, tem uma cobertura que mata os reflexos que vêm de trás aqui, porque são esses que nos atrapalham. Tá? A luz que vem de lá, né, que vem da frente, quanto mais refletir, melhor. Até o óculos vai servir como uma espécie de óculos escuro. Mas eu não quero isso, eu quero ver que entre o máximo de luz. Tá? Mas a luz que vem de trás aqui, eu quero que não reflita, porque se está muito claro aqui atrás e não tão claro lá na frente, eu acabo vendo o reflexo que vem de trás e não o que está na frente aqui. Tá? E principalmente de noite, né? Então, eu costumo ler com a luz aqui atrás, né? Eu estou com um livro aqui. Mas então, é importante que mate o reflexo aqui atrás. Então, eu uso uma dessas duas equações, né? E calculo exatamente a espessura de um filme que eu tenho que colocar, vai estar na ordem de comprimento de onda da luz, meio micron, etc. E eu mato a reflexão. Isso é uma grande aplicação. Essa é uma aplicação. Sabiam disso? Então, não, né? Agora você sabe. Pode até explicar para o pessoal aí como é que funciona a lente anti-reflexo. E, como não é caro fazer um filme, né? A própria lente já tem várias coberturas, então eu escolho a cobertura que tem a espessura certa, né? Para matar o máximo da luz que eu tenho aí. Que tal? Bom, tem outras aplicações, vou dar um exemplo feito daqui, ó, que é também numa célula solar. Ó. Se isso aqui for uma célula solar, né,
parte da luz que está batendo aqui está refletindo. Tá? Então, se eu botar um filme com a espessura correta, eu consigo fazer com que a maior parte atravesse, porque assim, ó, isso é outra coisa, se a luz está batendo e não está refletindo, quer dizer que ela está atravessando. Ela tem que ir para algum lugar. A energia que está chegando na lente tem que ir para algum lugar. E se ela não está voltando, ela está atravessando. Então, isso é outra coisa importante. Nesse caso aqui, ó, vocês veem, ó, que eu tenho diferentes espessuras, tá? Aqui está medindo a reflectância, quanto por cento da radiação está refletindo, tá? Isso aqui é uma simulação, tá? Usando essa equação que a gente usou aí. Mas essa linha aqui, ó, tá? O que o silício puro, sem nenhum tratamento, né, reflete. E todas essas linhas aqui são o quanto que ele reflete com diferentes espessuras do filme que a gente desenvolveu aqui. Então, vocês veem aqui, tem um mínimo aqui, ó, abaixo de 5% para esse comprimento de onda. E aqui os mínimos estão mais para lá. Ó. Tem os detalhes aqui desses trabalhos, né? Tem os detalhes técnicos. Isso aqui é uma tese da Rúbia, que é quem desenvolveu esse material, né? Nós participamos desse trabalho. Isso está num artigo também, que nesse endereço aqui. Se vocês quiserem olhar, mesmo que vocês não tenham acesso, eu tenho, posso passar para vocês. Mas esse material, é claro que cobertura antirreflexo já é conhecido há anos, tá? Então, nós nunca íamos publicar um artigo sobre isso. Mas esse material tem uma outra coisa também, tá? Que é dopado com esse íon aqui, e o que acontece é o seguinte, aqui, parte da radiação que está no infravermelho, tá? Porque a célula solar só consegue absorver a radiação nesse intervalo aqui, de comprimentos de onda, tá? Então, ela não absorve o ultravioleta e não absorve o infravermelho. Só que na luz do sol tem bastante infravermelho. Se conseguisse, de alguma maneira, reaproveitar isso, né, seria interessante. Então, é o que a gente propõe aqui. Usando esse material, que é a fosterita dopada com hérbio, a gente consegue converter o comprimento de onda do infravermelho para dentro do visível. Tá? Ou seja, além do material não deixar refletir, isso a gente controla com a espessura só, ele ainda tem essa propriedade de converter o infravermelho em luz visível. Tá? Se vocês já leram um pouco sobre física moderna, é uma coisa complicada, porque o vermelho tem, a radiação é H vezes a frequência, a energia, né? A energia do vermelho é menor do que a energia do visível. Tá? Então, na verdade, eu estou tirando energia aí de algum lugar. Como que eu estou fazendo isso? Fica de exercício para vocês lerem. Mas é uma coisa super conhecida, se chama conversão para cima, exatamente porque é conversão para uma frequência maior. Tá? Ou seja, eu estou, digamos assim, dando energia para o fóton sem fazer nada, porque isso interage com o material. Mas tem um truque aí. Tá? Tem um truque, porque é o Herbio que explica esse truque. Tá? Isso já é conhecido, mas então, foi a primeira vez que alguém propôs isso, em particular, né? O desenvolver um material, né? Esse material foi desenvolvido na URGS, tá? Um grupo de pesquisa lá, e o nosso grupo de pesquisa trabalhou em conseguir transformar esse material num filme fino e depositar ele com precisão, ou seja, com a espessura correta para funcionar esse trabalho. Então, também tem outras aplicações, tá? A história continua e hoje o grupo da URGS, nós já fizemos uma outra série de filmes, e eles estão testando numa célula solar mesmo, tá? Essa eficiência aqui, ou falta de eficiência, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. E o quão eficiente é, de fato, converter energia em... converter um pouco mais de energia, né? Vai. Dúvidas, comentários? Fiquem à vontade. Então, nesse caso aqui tem duas contribuições, né? Uma que ao mínimo de reflexão, né, para diferentes comprimentos de onda, né?
mínimo pode ser aqui ou aqui, e também reaproveita energia que não seria aproveitada caso não tivesse esse material aqui. Bom, tem um outro caso aí que acontece com um filme muito fino, tá? Muito fino mesmo, ele é muito fino comparado com o comprimento de onda da luz. Tá? Nesse caso, tá? Um filme muito fino, é possível fazer isso, eu vou mostrar uma foto, tem no livro também, tá? Eu tirei do lá, na verdade, é fazer uma bolha de sabão e esperar ela escorrer, sabe? O que acontece é que a parte de cima vai ficando bem fininha. E se vocês olharem lá, a parte de cima não reflete nada, ela fica escura, tá? Ou seja, uma interferência destrutiva. Por que isso acontece? Bom, aqui num filme muito fino, tá? A situação é um pouco diferente, ó. Porque num filme que tenha um tamanho comparável com o comprimento de onda, tem uma reflexão aqui que inverte a fase, né? E eu tenho uma reflexão aqui que não inverte a fase. Tá? Mas aí eu tenho uma diferença de percurso aqui dentro desse meio N2 que compensa essa diferença de fase que inicialmente era, né, era um comprimento de onda, de maneira que eu posso, sim, ter interferência construtiva e destrutiva. Tá? Agora, se eu tenho um filme muito fino, a situação é um pouco diferente. Ó, tá? Porque a fase se inverte aqui nessa primeira reflexão, mas nessa reflexão aqui não. E esse comprimento aqui é muito fino e praticamente não muda muito a fase, sabe? É muito pouco o percurso que a luz percorre ali dentro. Então a fase não muda muito. Então continua praticamente uma interferência puramente destrutiva. Tá? E o que leva a acontecer é isso. Ó. Eu não quero dizer que seja simples de fazer esse experimento, tá? Seja só pegar uma água com sabão e uma argola e conseguir fazer, tá? Então talvez tenha que ter um pouco de prática, mas certamente dá para repetir esse experimento. E nesse caso vocês veem ó, que a parte de cima lá, que é muito fina, né, é só escura. E aí, à medida que a espessura vai aumentando, já é possível que essa diferença de percurso aqui contribua, né, para tirar a interferência completamente destrutiva, né, e eu vou tendo interferência construtiva ou destrutiva em diferentes lugares para diferentes comprimentos de onda, né, porque cada comprimento de onda vai precisar de uma espessura diferente para ter interferência construtiva ou destrutiva. Mas eu continuo vendo aqui, né, essas interferências construtivas ou destrutivas. Ok, dúvidas? Comentários? O comentário é que o nosso óculos, então, antirreflexo está sempre naquela situação lá. Ou seja, eu não sei se ele é um filme muito fino, né, não é o caso, não vai fazer um filme tão fino, eu acho, que dure, né, mas ele é calculado, né, para cair em algum lugar aqui no meio, ou, né, como no caso aqui, cair em algum mínimo aqui, para as radiações que devem estar aqui no meio, que deve ser esse caso aqui. Tá. E perguntas, dúvidas, comentários? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a conta aí do óculos antirreflexo. Tá? Então, agora vamos falar de uma outra coisa interessante. Que é o seguinte, ó. Se vocês lembram na outra aula, quando eu falei sobre interferência, que a gente tem duas fendas, né? Tem duas fontes que estão, duas fontes de radiação coerentes, que são as duas fontes, porque elas vêm de uma primeira fenda que serviu para criar uma fonte pontual coerente, né? E eu pego aquelas duas fendas e daí a diferença de percurso me explica a figura de interferência. E aí a gente pode usar a medida da distância entre os máximos ou distância entre os mínimos, então para medir os tamanhos, que são a distância entre as fendas, por exemplo. Eu não sei se vocês tentaram fazer o experimento com um CD, um computador a laser, mas vale a pena aí. Mas então, esse instrumento em que eu uso a distância entre as franjas de interferência, ou as
as franjas claras, as franjas escuras. Para medir uma distância, é um interferômetro. Tá? Como é que ele funciona? Tá? Vamos tentar... Na verdade, a coisa é bem simples. Ó. Eu tenho aqui a fonte, tá? Aqui na esquerda, tá? Tá emitindo luz. Essa é a minha fonte coerente, digamos assim. Sai dali, é a radiação coerente. Ou seja, não podia ser diferente, porque é uma fonte só. Tá? Mas aí, ela bate nesse espelho aqui, que é, na verdade, não é bem um espelho e não é bem um negócio que atravessa. Ele é meio um material que deixa passar, então, uma parte dessa luz aqui atravessa, bate no espelho M1 e volta, e outra parte da luz reflete e vai até o espelho M2 e volta. Tá? E quando a luz volta, né, de novo, ela bate aqui, uma parte atravessa, mas uma parte reflete, vem para cá, e daqui também, ó, uma parte reflete, vai para lá, e outra parte volta para cá. Então, nesse telescópio aqui, tá, ou no microscópio, né, em algum instrumento óptico aqui, eu consigo ver uma figura de interferência, porque essa distância aqui e essa distância aqui, elas podem ser levemente diferentes. E se esse espelho aqui pode se mover, né, eu posso fazer essa distância variar, D1 a D2 variar, né? Então, vocês veem que, dependendo de qual é a distância que eu ando aqui, né, que é 2D1, e a distância que eu ando aqui, 2D2, se essa diferença entre 2D2 menos 2D1 é um comprimento de onda, ou 2 comprimentos de onda, ou 3, eu vou ter uma imagem clara aqui, e se ela tiver meio, ou 1,5, ou 2,5, eu vou ter uma imagem escura. Mas isso é só da imagem central, porque eu vou ter fendas para os lados, né, aqui dentro. Então, quando eu movo esse espelho para frente e para trás, eu posso fazer aquele padrão de difração andar para lá e para um lado ou para o outro. E aí, medindo quantas franjas eu ando para um lado e para o outro, eu estou, na verdade, medindo o quanto que esse espelho andou. Ou ainda, né, eu posso botar um material transparente aqui, ou aqui, né, em cima desse percurso, e aí essa diferença de percurso, além depende da diferença de percurso de D1, 2D2, 2D1, depende também da espessura do material, porque quando a luz passa por dentro do material, o comprimento de onda muda, né? Mas então, como é que eu posso botar isso em uma equação, tá? Então, o número de comprimentos de onda que muda, né, depende de 2L sobre lambda n, onde 2L aí é essa diferença de percurso ali, 2D2 menos 2D1. Tá? E como eu sei que o lambda n é o comprimento de onda, bom, vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar o experimento. Então, o experimento aqui, está faltando uma imagem aqui, que eu não coloquei, mas eu tenho essa diferença de percurso, eu tenho esse percurso aqui que a luz faz desde o espelho, 2D2, vai e volta, né? E eu tenho a distância que a luz anda aqui, 2D1. Então, essa diferença de percurso, eu posso ajustar aqui, né? Para ser igual, ou seja, para eu ter uma interferência construtiva numa determinada posição. Né? Ter franjas claras em determinadas posições e franjas escuras em outras determinadas posições. Agora, eu vou colocar um material transparente aqui com uma espessura L na frente desse percurso aqui. E eu vou usar o quanto que as franjas pulam para um lado e para o outro para medir a espessura. Por quê? E aí vem a nossa equação aqui, ó, porque o número de comprimentos de onda que eu vou desviar vai depender de 2 vezes a espessura do material, né, porque o raio vai e volta, dividido pelo comprimento de onda dentro do material. Que é lambda n, que é lambda sobre n. Então, por isso que a equação aparece o n do material lá para cima. Tá? Então, a diferença de percurso, se o material, né, tivesse
tivesse o mesmo índice de refração aí que o ar, né? O meio que está ali, seria essa. Então, vocês veem que a diferença de percurso, melhor, a diferença de percurso entre tendo o material lá ou não tendo, dá exatamente isso aqui. Porque isso aqui seria a diferença de percurso, né, dentro do material, se não tivesse, se o índice de refração fosse o mesmo. Então, eu acabo ficando com essa expressão aqui, que o número de comprimentos de onda, a diferença de fase, é exatamente esse aqui. Dúvidas? Perguntas? Comentários? Então, isso aqui seria o número de comprimentos de onda que eu ando dentro do material, né? Esse aqui é o número de comprimentos de onda que eu andaria se o índice de refração fosse o mesmo do meio, né? Se o material não estivesse lá, né? Então, é essa diferença aqui que é importante para definir qual é a diferença de fase adicional que eu tenho, né? Por ter o material ali. Tá? Ou seja, isso me permite calcular a espessura do material. Se ele for transparente, então, em particular, isso me permite calcular a espessura, medir a espessura de qualquer coisa. Medir um comprimento com precisão. Tá? Uma precisão que quando o Michelson né, desenvolveu, não existia. Tá? Por conta disso, então, aconteceram várias coisas. Né? Uma delas, né, foi essa aqui. Ele foi premiado, né, com o Prêmio Nobel de 1907. Ele fez isso no final dos anos 1800. Tá? Seus instrumentos ópticos de precisão e as investigações espectroscópicas e metrológicas, que ele desenvolveu espectroscópicas porque entende que isso funciona para cada comprimento de onda. Né? Então, se eu usar luz com um comprimento de onda, eu vou achar uma condição de difração, eu vou conseguir medir algumas coisas. Se eu usar outros comprimentos de onda, eu vou ver outros. Ou seja, para cada cor, essas franjas vão ter lugares diferentes. E metrológicas, porque permite que ele meça a espessura, ou meça um comprimento com precisão. Tá? E hoje, né, isso já não é a mesma coisa. Aqui tem uma espécie de história, né, isso aqui é do Bureau de Pesos e Medidas, né, que define, né, o que é um metro, né, e em 1960, né, ele fez esses experimentos em 1800 e tantos, mas lá, desde 1889, a definição do metro era um pedaço de platina irídio, né, que tinha 1 metro. Então, esse é 1 metro para calibrar qualquer coisa, eu precisava ir lá e medir esse negócio e fazer uma do mesmo tamanho. Em 1960 passou a ser a medida com interferômetro, usando uma radiação com um comprimento de onda particular, né? Eu tive essa transição aí do Krypton 86, Kryptonium 86. Tá? E aí depois, né, isso, nos anos 80, isso foi mudado, né, para ser essa definição aqui, em que usa o fato de que a velocidade da luz tem essa velocidade, né, e então 1 metro é a distância que a luz anda nesse tempo aí.
está baseado também, né, na definição do segundo, que é definido em termos da frequência do Césio. Então, tu vê, a gente tem precisão aí de 9 casas, aqui tem 10, e, bom, aqui no final a gente tem uma precisão aí de 8 casas, né? Então, é que a definição possa ser essa, né? É o comprimento da trilha percorrida pela luz no vácuo, num tempo de 1 sobre 299, 792, 458 de 1 segundo. Porque essa é a velocidade da luz, né? Então, 1 sobre isso aí a velocidade da luz. Isso é um pouco da história, e tem os links aí para o Bíblia, vocês têm a história de todas as definições lá, né? Se vocês têm curiosidade de ler, ou querem ler para, né, falar com alguém, etc. Com detalhes, tem inclusive, né, como vocês viram aí, as resoluções, etc., de cada ano, né, definindo, aqui foi definido a velocidade da luz, e aqui tem uma nova mudança. Mas são essas as... E, ok, dúvidas, perguntas, comentários?